Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao RT Jus. Está começando mais um episódio e hoje nosso convidado especial é a edição extraordinária número 21 do Informativo do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 30 de julho de 2024. E aí pessoal, tudo certo com vocês? Galera, hoje o episódio vai ser muito grande, então prepare sua água, seu café, seu chá. E vamos para os nossos anúncios, galera. Pessoal, nós começamos a vender o nosso curso de processo civil para Exame Nacional da Magistratura e também você pode aproveitar para também comprar o nosso curso de formação humanística. Galera, e também para quem quiser só a isolada dos temas de repercussão geral, tem lá no nosso site para vender também, www.artjus.com.br, ou acesse aí na descrição do vídeo. Galera, sem mais delongas, vamos lá? Informativo do STJ, edição extraordinária número 21. Direito Processual Civil. Resumo. A simples menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas sem a indicação da respectiva fonte, quando os resultados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não serve para fins de comprovação de dissídio e embargos de divergência. Processo. Agravo regimental nos embargos do recurso especial, do agravo do recurso especial número 2.301.144 Paraná, julgado em 12 de junho de 2024. Inteiro teor. Para comprovação da existência de dissídio em embargos de divergência, o recorrente deve proceder às seguintes providências. Requisito A. Juntada de certidões. B. Apresentação de cópias do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. C. Citação do repositório oficial autorizado ou credenciado no qual eles se acham publicados, inclusive em mídia eletrônica. E D. Reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera menção do Diário de Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas traduzidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada somente a ementa do acordo. Agravo regimental nos embargos do recurso especial número 2.063.024 Paraná. Terceira sessão, julgada em 20 de junho de 2024. A ausência de citação do repositório oficial autorizado de jurisprudência no momento da interposição dos embargos de divergência não atrai a incidência do parágrafo único do artigo 932 da Lei nº 13.105 de 2015, uma vez que, nos termos do enunciado normativo número 6, nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no Código de Processo Civil de 2015, relativos às decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016, somente será concedido o prazo previsto no artigo 932, parágrafo único, combinado com o artigo 1029, parágrafo 3º do novo Código de Processo Civil, para que a parte sane vício estritamente formal. Agravo interno nos embargos de declaração nos embargos do agravo do recurso especial 503.161 do Paraná. 503.161 do Paraná. Relator ministro Mauro Campbell Marques, primeira sessão, julgada em 16 de novembro de 2021. Direito desportivo. A promessa de vantagem indevida para receber cartão amarelo em uma partida de futebol é suficiente para, em tese, cometer o crime do artigo 198 da Lei Geral do Esporte, ainda que isso não altere diretamente o placar do jogo. Processo. Habeas corpus número 861.121 de Goiás, julgado em 20 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em definir se a promessa de vantagem indevida para receber cartão amarelo tem o condão de alterar ou manipular o resultado do jogo de futebol, configurando o delito tipificado no artigo 198 da Lei nº 14.597 de 2023, Lei Geral do Esporte. O tipo penal está redigido nos seguintes termos.
O artigo 198. Artigo 198. Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa. A elementar competição esportiva é mais ampla do que o placar de uma partida, embora um cartão amarelo não tenha capacidade de alterar diretamente o placar de um jogo de futebol. Segundo o regulamento específico do campeonato em questão, a quantidade de cartões amarelos é critério de desempate para efeito de classificação final, podendo definir os rebaixados, os classificados para as competições internacionais, Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores, ou mesmo o campeão. Dessa forma, fica de plano afastada a alegação de que a promessa de vantagem para receber cartão amarelo não tem o condão de alterar o resultado da competição esportiva. Esse argumento, mais formal, tampouco é o único, exclusivo, pois o ânimo do jogador de futebol que recebeu cartão amarelo diminui diante da possibilidade de nova advertência por cartão amarelo e, consequentemente, conversão em expulsão. Assim, sua participação na marcação do time perde vigor e altera sua conduta, podendo redundar em alteração do placar do jogo e, por conseguinte, da competição. Admitir que apenas a conduta que altera o placar de uma partida é tipificada implicaria em deixar fora da norma penal incriminadora, por exemplo, a promessa de vantagem para cometimento de pênalti não convertido em gol. Legislação: Lei 14.597 de 2023. Lei Geral do Esporte, artigo 198. Direito penal: direito dos grupos vulneráveis. Resumo: o fato de ameaças serem proferidas em um contexto de cólera ou ira entre o autor e a vítima não afasta a tipicidade do delito. Processo Segredo de Justiça, julgado em 10 de junho de 2024. Inteiro teor: trata-se de imputação da prática do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Registra-se que o delito deve ser analisado tendo como norte interpretativo a Lei nº 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, pois trata-se de marco normativo de proteção à mulher em circunstância de violência doméstica e familiar. No caso, a defesa alegou que o delito de ameaça não ficou configurado, pois houve a expressão de um sentimento de raiva, comum no contexto de discussões acaloradas. Tal alegação não deve prosperar, uma vez que o fato da promessa de mal injusto e grave ter sido proferida em momento de cólera ou ira não exclui, por si, o escopo de amedrontar a vítima nem enfraquece a sobriedade da ameaça. Conforme leciona a doutrina, partimos do conceito de dolo no delito de ameaça, consistente na vontade de expressar o prenúncio de mal injusto e grave a alguém, visando a sua intimidação. Se o dolo próprio do delito é esse, não fica excluído quando o sujeito procede sem ânimo calmo e refletido. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de alteração entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito. Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização. Habeas corpus número 437.730 do Distrito Federal. Relatora ministra Maria Tereza de Assis Moura, sexta turma. No caso, a análise das provas nas quais se verifica o comportamento agressivo do réu, conjugadas com as declarações da vítima, demonstram que não se tratava de uma singela ou inofensiva discussão entre marido e mulher, pois quando há violência, não há nada de relação de afetividade, é relação de poder, é briga por poder, é saber quem manda, nas palavras da ministra Carmen Lúcia, STF, ADC número 19, Tribunal Pleno, julgada em 9 de fevereiro de 2012. Entender o contrário é balizar a violência contra a mulher e desprezar todo o empenho e a construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de dar plena efetividade à Lei 11.340 de 2006.
e responsabilização dos agressores, sempre com o absoluto respeito aos corolários do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. No entendimento jurisprudencial do STJ, demonstrada a violência em qualquer das formas constantes no rol exemplificativo do artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, a vulnerabilidade da vítima mulher é presumida, pois tal situação é intrínseca à própria violência, que a atinge nas mais diversas dimensões pessoais. Por fim, o STJ possui jurisprudência de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. A GRG no ARESP número 2.285.584 de Minas Gerais. Relator ministro Joel Willan Paciornik, quinta turma, julgada em 15 de agosto de 2023. Legislação, Código Penal, artigo 147, Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha e artigo 7º. Direito Penal. Resumo. A ausência de violência ou grave ameaça na conduta do réu de apalpar as partes íntimas de vítima, com o objetivo de satisfazer sua lascívia, impõe a desclassificação do crime de estupro para o delito importunação sexual. Processo Segredo de Justiça, julgado em 6 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. O crime de estupro resta configurado quando o agente constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. No caso, o réu apalpou as partes íntimas da vítima com o objetivo de satisfazer sua lascívia, sem que para isso tenha utilizado de violência ou grave ameaça, uma vez que surpreendeu a vítima em um momento de distração, pois esta sequer percebeu a aproximação do réu. Ademais, a desatenção da vítima não torna a conduta do réu violenta. O fato de ele ter apalpado a vítima por dentro de seu short, sem que nenhum elemento adicional tinha sido particularizado, revela a inexistência de violência ou grave ameaça necessária a caracterizar o crime de estupro. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, comete o crime de importunação sexual qualquer um que realize ato libidinoso em relação a outra pessoa, com ou sem contato físico, mas visível e identificável, satisfazendo seu prazer sexual sem que haja concordância válida das partes envolvidas, supondo-se a anuência de adultos, agravo regimental nos embargos no agravo do recurso especial número 1.884.610 São Paulo. Relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgada em 7 de dezembro de 2021. Assim, no caso, a ausência de violência ou grave ameaça na conduta do réu impõe a desclassificação do crime de estupro para o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal. Legislação. Decreto número 2.848 de 1940, Código Penal, artigo 215-A. Direito Penal. Direito Processual Penal. O fato de ter encontrado resquício de droga na balança de precisão de acusado não é suficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. Processo. A GRG no recurso especial número 2.092.011 de Santa Catarina, julgada em 24 de junho de 2024. Inteiro teor. O artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que tipifica o crime de tráfico de entorpecentes, prevê como típicas as condutas de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Drogas é elementar do tipo e objeto material sobre o qual recaem os verbos nucleares arrolados no artigo. Assim, só pode ser punido pelo crime de tráfico de drogas aquele que pratica quaisquer das condutas típicas incidentes sobre as substâncias consideradas drogas pela Portaria número 344 de 1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, nos termos do artigo 66 da Lei 11.343 de 2006.
Disso é que surge imprescindível a apreensão das substâncias alegadamente listas, sobre as quais, de fato, incidiu a conduta do acusado e a sua submissão à perícia técnica, a fim de constatar se há o enquadramento na norma administrativa e, por conseguinte, a submissão da conduta à norma penal. No caso, não há como dizer que a conduta imputada ao acusado, guardar em depósito ou vender, recai sobre resquício de cocaína encontrada na balança. Não se pode sequer afirmar que tal resquício seria decorrente da conduta imputada ao agente no presente feito ou de conduta pretérita acerca da qual o réu já teria respondido. Não há comprovação da materialidade do crime. Ainda, verifique-se que não houve indicação da quantidade do referido resquício diante da evidente impossibilidade de pesagem, consoante laudo pericial referido pela acusação. Assim, o mencionado resquício não pode ser considerado objeto material do tráfico de drogas, pois não é sobre ele que recai qualquer das condutas imputadas ao agente. Legislação: Lei 11.343 de 2006, Lei de Drogas, artigo 33 e artigo 66. Portaria SVS do Ministério da Saúde, número 344, de 1998. Direito penal, direito processual penal. Resumo: o benefício de indulto não é extensível aos condenados à pena privativa de direitos, por expressa determinação legal, dos artigos 8º, inciso 1, do Decreto 11.302 de 2022, sendo irrelevante a reconversão dessa pena em privativa de liberdade. Processo: agravo regimental no recurso especial número 2.125.447 do Paraná, julgado em 26 de junho de 2024. Inteiro teor. No caso em discussão, o tribunal de origem manteve a não concessão do indulto porque o recorrente foi condenado à pena privativa de liberdade, a qual foi pelo sentenciante substituída por restritiva de direitos, situação que, independentemente da reconversão ao longo da execução penal, teria se mostrado impeditiva ao indulto, na forma do artigo 8º, inciso 1 do Decreto nº 11.302 de 2022. O entendimento encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o artigo 8º do Decreto 11.302 de 2022 traz em seu bojo institutos incidentes na ação penal, quais sejam suspensão condicional do processo, aplicação de penas restritivas de direitos e cominação de multa. Nesse sentido, o STJ possui entendimento consolidado de que, tendo sido o paciente condenado à pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, inviável o reconhecimento da extinção de punibilidade, haja vista a norma contida no artigo 8º do Decreto 11.302 de 2022, que veda a extensão do indulto natalino às penas restritivas de direitos e de multa. Agravo regimental no recurso especial número 2.080.932 do Rio Grande do Sul. Relator ministro Sebastião Reis Júnior, sexta turma, julgada em 11 de março de 2024. Dessa forma, por expressa determinação legal do artigo 8º, inciso 1 do Decreto 11.302 de 2022, o benefício de indulto não é extensível aos condenados à pena restritiva de direitos. Agravo regimental no habeas corpus número 847.786 Santa Catarina. Relator ministro Joel Ilan Parcionic, quinta turma, julgada em 15 de abril de 2024. Conclusão que não se altera pela constatação de que, no curso de execução penal e antes da edição do referido decreto, tem ocorrido de forma definitiva a reconversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento das penas restritivas de direitos. Legislação: Decreto 11.302 de 2022 e artigo 8º, inciso 1. Direito penal. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas, basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada a prática do delito. Processo: agravo regimental, no agravo regimental, no agravo regimental, no agravo regimental, no agravo do recurso especial número 2.470.304 de Minas Gerais, julgado em 4 de junho de 2024. Inteiro teor. A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados. Basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.
Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito, conforme bem decidido por ocasião do julgamento do habeas corpus número 536.222 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Jorge Mussi, 5ª turma, DGE, de 4 de agosto de 2020. Segundo a doutrina, é possível constatar que o tráfico de drogas obedece a uma complexa organização que segue padrões hierarquizados, com diferentes graus de importância de participação na estrutura do comércio ilegal de entorpecentes, o que aponta para diferentes papéis nas redes do tráfico, desde as atuações mais insignificantes até as ações absolutamente engajadas e com domínio do fato final. Nessa complexa estrutura de rede, há diversos atores interligados uns aos outros, sem pretender analisar todos os papéis sociais existentes dentro da hierarquia do tráfico, que envolve diferentes graus de participação e importância dentro do grupo. A doutrina ressalta que há os olheiros ou fogueteiros, indivíduos cuja missão é avisar os superiores sobre a chegada da polícia, o vapor, responsável pela venda e pela distribuição de drogas. Há também aqueles incumbidos do fluxo das mercadorias ilícitas. Há ainda os donos do morro, aqueles que mandam e ficam com boa parte dos lucros auferidos com o comércio de drogas. A realidade prática nos mostra que muitos dos que integram organizações criminosas direcionadas ao tráfico de drogas, inclusive os chefes desses bandos, dificilmente são flagrados na posse direta da droga, pois tal papel é delegado àquelas pessoas que ocupam posição de menor prestígio dentro da estrutura do narcotráfico. No entanto, nem por isso deixam de responder pela prática do crime de tráfico de drogas, caso evidenciado o liame subjetivo entre os agentes. Assim, a absolvição vai de encontro à jurisprudência desse superior tribunal, pois a hipótese em que a droga foi apreendida somente com os corréus ou mesmo com terceiros não identificados é distinta daquelas em que não há apreensão de droga nenhuma, caso em que, aí sim, não é possível a condenação de alguém pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, por ausência de provas acerca da materialidade do crime. Legislação. Lei 11.343 de 2006, artigo 33. Direito Penal. Resumo. Admite-se o distinguish enquanto ao tema número 918 do STJ. Recurso especial número 1.480.881 do Piauí. Na hipótese em que a diferença de idade entre o acusado e a suposta vítima, esta com 13 anos e aquele com 23 anos de idade, não se mostrou tão distante quanto a diferença do acórdão paradigma, bem como porque houve consentimento da adolescente, além de ocorrido relacionamento amoroso entre ambos. Processo Segredo de Justiça, julgado em 14 de maio de 2024. Inteiro teor. De acordo com o precedente da terceira sessão, submetido ao rito dos recursos repetitivos, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no artigo 217-A, caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime. Recurso especial número 1.480.881 do Piauí. Relator ministro Rogério Schetti Cruz, terceira sessão, julgado em 26 de agosto de 2015. No mesmo sentido, é o entendimento do enunciado número 593 da súmula do STJ, ao dispor que o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso com o agente. Súmula 593, terceira sessão, julgada em 25 de outubro de 2017. Contudo, na presente hipótese vislumbra-se a necessidade de realização da distinção em razão de que, no caso em análise, a diferença de idade entre o acusado e a vítima não se mostrou tão distante quanto a do acórdão paradigma. A vítima era uma criança com 8 anos de idade e o imputado possuía idade superior a 21 anos, bem como porque houve consentimento da adolescente, além de ocorrido relacionamento amoroso entre ambos.
Não se evidencia, portanto, relevância social do fato a ponto de resultar a necessidade de sancionar o acusado. Tendo em vista que não se identificou o comportamento do réu que pudesse colocar em risco a sociedade ou o bem jurídico protegido. Dessa forma, as particularidades do presente feito, em especial a vontade da vítima em relacionamento amoroso ocorrido, denotam que não houve afetação relevante do bem jurídico a resultar na atuação punitiva estatal, de modo que não se evidencia necessidade de pena, consoante os princípios da fragmentaridade, subsidiariedade e proporcionalidade. Além disso, não se registra proveito social com a condenação do recorrente, pois o fato delituoso não se mostra de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes que tiveram por objeto situações fáticas análogas, deixou de aplicar o enunciado da súmula número 593 do STJ, haja vista a distinção de paradigmas fáticos. Por exemplo, a GRG no recurso especial número 1.919.722 de São Paulo, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgada em 17 de agosto de 2021. E agravo no recurso especial número 1.555.030 de Goiás, relator ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 18 de maio de 2021. Legislação, Código Penal, artigo 217-A, caput, precedentes qualificados, recurso repetitivo do STJ, tema número 918, súmula do STJ, número 593. Direito penal, direito processual penal. Resumo. A condição de mula do tráfico, por si só, não comprova que o acusado integre a organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas tão somente justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo de 1/6. Processo. Agravo regimental no agravo de recurso especial número 2.482.593 Piauí, julgado em 16 de junho de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343 de 2006, infração maior para redução da pena, no mínimo de 1/4. Ao coagente condenado pela prática do delito de tráfico de drogas a pena de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias multa ante o transporte de cerca de 5 quilos de cocaína na condição de mula. O entendimento das instâncias ordinárias não se encontra em conformidade à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois, em caso de transporte entorpecente, ainda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar em serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado. Razão pela qual o paciente faz jus à minorante previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, na fração de 1/6. Na linha da jurisprudência do STJ, a condição de mula do tráfico por si só não comprova que o acusado integra a organização criminosa e, por via de consequência, não se presta a fundamentar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado, mas tão somente justifica a aplicação da referida causa de diminuição em seu patamar mínimo, de 1/6. Agravo regimental no habeas corpus número 663.260 de Santa Catarina. Relatora ministra Laurita Vaz, sexta turma, julgada em 10 de agosto de 2021. Legislação. Lei 11.343 de 2006. Artigo 33, parágrafo 4º. Direito penal. Direito processual penal. Resumo. É admitida a aplicação do princípio da insignificância ao crime de contrabando de cigarros ao reincidente, desde que a reincidência ocorra por crimes de natureza diversa ao contrabando, não se aplicando o tema número 11.143 do STJ. Processo. Agravo regimental no RHC número 185.605 do Rio Grande do Sul, julgado em 24 de junho de 2024. Inteiro teor. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, ao submeter o julgamento o recurso especial repetitivo número 1.971.993 de São Paulo, firmou no tema repetitivo número 1.143 do STJ a seguinte tese:
O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. Desse modo, foram instituídos 2 requisitos de ordem objetiva, essenciais para o reconhecimento da bagatela no contrabando de cigarros: ser a quantidade limitada ao máximo 1.000 maços e a ausência de reiteração específica na conduta de contrabando de cigarros, considerando a recorrência delituosa demonstrativo de maior reprovabilidade e periculosidade social da ação. Por essa razão, evidenciado que foram contrabandeados menos de 1.000 maços de cigarro e que o sujeito não é reincidente na conduta em crimes da mesma natureza, a conduta narrada é atípica, preenchendo os requisitos do tema repetitivo número 1143 do STJ. A recidiva em crimes diversos ao contrabando não afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Demonstrada a maior reprovabilidade da reiteração apenas em crimes de mesma natureza. Recidiva, galera, procura aí. Recurso repetitivo do STJ, número 1143. Direito penal, direito processual penal. Resumo: o exame pericial torna-se excepcionalmente prescindível à comprovação da qualificadora prevista no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 155 do Código Penal, quando inexistirem vestígios no veículo furtado e houver a apreensão da chave falsa em poder do agente. Processo: agravo regimental no habeas corpus número 876.671 de Santa Catarina, julgado em 29 de abril de 2024. Inteiro teor: em que pese ser desnecessária a realização de exame pericial quando o delito deixa vestígios, esta Corte Superior entende pela possibilidade de que a perícia não seja realizada quando houver a comprovação por outros meios da ocorrência da qualificadora. No caso, o uso da chave falsa foi reconhecido de forma indireta, uma vez que a vítima afirmou que não houve nenhuma avaria no bem, motivo pelo qual o veículo nem sequer foi encaminhado à perícia pela autoridade policial. Além disso, a chave falsa foi apreendida em poder do recorrente, o que torna o exame pericial, excepcionalmente, prescindível à comprovação da mencionada qualificadora. Assim, a perícia da chave falsa se mostra desnecessária diante do comprovado uso inequívoco da chave Mich. Legislação: Código Penal, artigo 155, parágrafo 4º, inciso 3. Direito processual penal. Resumo: caso a apreensão de produtos contrabandeados ou que foram objeto de descaminho por pessoas físicas domiciliadas em local certo, em contexto de remessa postal ou de serviço de transporte assemelhado, ocorra em local que não tem relação com o momento da internalização dos produtos ou com as atividades habituais do acusado, a tramitação do feito pode ocorrer no seu domicílio. Processo: conflito de competência número 203.031 do Distrito Federal, julgado em 20 de junho de 2024. Inteiro teor: a controvérsia consiste em decidir se é aplicável a súmula número 151 do STJ, a hipótese em que as pessoas físicas internalizam mercadorias proibidas e, posteriormente, utilizam serviços postais ou transportadoras para remetê-las a outra localidade. A citada súmula definiu a competência para o processamento e julgamento dos crimes de contrabando e descaminho pela prevenção do juiz federal do local de apreensão dos bens, porque buscava solucionar conflitos decorrentes do deslocamento de pessoas ao exterior a fim de adquirir produtos para revenda no Brasil. Posteriormente, a terceira seção do STJ afastou, em caráter excepcional, a aplicação desse enunciado, nas hipóteses em que a mercadoria era apreendida em trânsito e havia sido remetida por pessoa jurídica regularmente constituída e com sede em local conhecido, tendo em vista a conveniência da instrução processual e o exercício do direito de defesa. Desde então, ministros de ambas as turmas criminais flexibilizam a súmula número 151 do STJ. Também nos casos em que a mercadoria apreendida em trânsito foi remetida por pessoa física com domicílio conhecido. Tal entendimento vai ao encontro do enunciado número 95 da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal,
o qual determinou que os crimes de contrabando ou descaminho praticados por via postal incumbem aos membros ministeriais que oficiam no domicílio do sujeito investigado, sem estabelecer qualquer distinção entre as condutas praticadas por pessoas físicas ou jurídicas. Assim, a flexibilização da súmula número 151 do STJ deve abranger os delitos praticados por pessoas físicas domiciliadas em local certo, desde que os produtos contrabandeados ou que foram objeto de descaminho tenham sido apreendidos no contexto de remessa postal ou de serviço de transporte assemelhado, pouco importando que os autores do crime tenham atuado como sacoleiros no momento de internalização da mercadoria. Direito processual penal. Resumo: a mera informação de fato criminoso, ainda que tenha sido formalmente registrado como notícia de fato ou como verificação de procedência de informações, mas sobre a qual ainda penda uma verificação, não pode ser considerada uma investigação formal prévia apta a autorizar a solicitação de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Processo agravo regimental no recurso de habeas corpus número 187.335 do Paraná, julgado em 18 de junho de 2024. Inteiro teor. A notícia de fato é instrumento disciplinado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por meio da Resolução número 174 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe no artigo 2º, caput, que deverá ser registrada em sistema informatizado de controle e distribuída livre e aleatoriamente entre os órgãos ministeriais com atribuição para apreciá-la. Já no parágrafo único do artigo 3º, consta que o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições. Dessa forma, é possível depreender que o registro da notícia de fato não transforma o mencionado instituto em uma investigação formal. De fato, este tem o objetivo de checar os fatos noticiados, para que só então seja possível a instauração de uma investigação formal. Referida conclusão possui respaldo na própria impossibilidade de se expedir requisições, uma vez que os fatos noticiados estão sendo primeiramente confirmados, para só então serem formalmente investigados. A notícia de fato se equipara à verificação de procedência de informações, cuidando-se ambos de procedimentos preliminares à investigação propriamente dita. O artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal dispõe que qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial. E está verificada a procedência das informações e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Portanto, há uma formalidade na instauração da notícia de fato e da verificação da procedência de informações. O que não há é uma investigação formal, mas mera checagem, simples confirmação para que se possa efetivamente investigar. De fato, qualquer informação, ainda que inverídica, pode levar à instauração de uma notícia de fato ou de uma verificação prévia de informações, motivo pelo qual não são admitidas medidas invasivas nesse período, sob pena de se configurar verdadeira pescaria probatória. Assim, nesse contexto, a mera informação de fato criminoso, ainda que tenha sido formalmente registrado como notícia de fato ou como verificação de procedência de informações, mas sobre a qual ainda penda uma checagem, uma verificação, não pode ser considerada uma investigação formal prévia apta a autorizar a solicitação de informações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Portanto, o exame não é de mera nomenclatura, mas de existência de efetiva investigação ou de mera checagem de fatos. Legislação. Código de Processo Penal, artigo 5º, parágrafo 3º. Resolução número 174 de 2017 do CNMP. Direito processual penal. Resumo. Configura constrangimento legal a intimação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do pronunciado em sessão plenária, sem a observância do prazo mínimo legal de 10 dias de antecedência estipulado no artigo 456, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, tendo em vista que impossibilita a preparação adequada das teses defensivas e o exercício da plenitude de defesa. Processo habeas corpus número 865.707 Santa Catarina, julgado em 14 de maio de 2024. Inteiro teor.
são direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos, o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural. Nesse sentido, segundo o parágrafo 2º do artigo 456 do Código de Processo Penal, o juiz intimará a Defensoria Pública para novo julgamento, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observado o prazo mínimo de 10 dias. No caso, ao intimar a Defensoria Pública via WhatsApp, com pouco tempo de antecedência, 22 horas antes da sessão, e nomear advogado dativo, o juízo de primeiro grau violou as normas do Código de Processo Penal, os precedentes dessa Corte Superior e o princípio da plenitude de defesa. Efetivamente, com a justificativa apresentada pela Defensoria Pública e com o tempo exíguo de intimação para realizar a preparação à defesa em plenário, era dever do juízo de primeiro grau redesignar a sessão plenária e dar o prazo legal e mínimo de 10 dias para a Defensoria Pública analisar os autos e conversar com o assistido. Assim, a decisão impugnada violou o princípio da plenitude de defesa, do contraditório e do devido processo legal. E, uma vez que não permitiu a Defensoria Pública tivesse um prazo razoável para ser intimada, estudar os autos e preparar uma defesa diligente. Ademais, no caso, o prejuízo está claramente demonstrado, uma vez que o réu foi condenado a 12 anos de reclusão. Logo, é evidenciado que o curto período para a elaboração de defesa técnica cerceou o direito de plenitude de defesa do acusado, ainda mais compaciente que encontrava-se preso em outro estado da Federação. De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é nulo o processo quando há nomeação de defensor dativo em comarcas em que existe defensoria pública estruturada. Cabe destacar ainda que a Corte Interamericana determinou a parametrização da defesa eficaz no sistema interamericano. São elas: a. Desenvolver atividade probatória mínima. B. Não deixar de apresentar argumentos em favor dos interesses do acusado. C. Não apresentar falta de conhecimento técnico e jurídico do processo penal. D. Não deixar de interpor recursos em detrimento dos direitos do acusado. E. Apresentar fundamentação adequada aos recursos interpostos. F. Não abandonar a defesa. Em suma, não foi oportunizado ao paciente seu defensor público natural e nem tempo hábil para que a defesa técnica realizasse uma defesa diligente no caso concreto, de acordo com as regras mínimas fixadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Legislação: Código de Processo Penal, artigo 456, parágrafo 2º. Direito Processual Penal. Resumo: o disposto no artigo 222, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, aplica-se a oitiva das testemunhas, não alcançando o interrogatório do réu, que deve ser o último ato da instrução criminal. Processo: Recurso Especial número 2.091.667 de Minas Gerais, julgado em 21 de maio de 2024. Inteiro teor. No caso, a defesa requereu que os interrogatórios dos denunciados fossem o último ato da instrução, ou seja, após as oitivas de todas as testemunhas de acusação. O pedido, contudo, foi indeferido pelo magistrado de primeiro grau. O interrogatório é, essencialmente, um ato de defesa, devendo ser dada à ré a possibilidade de se manifestar, ao final da instrução, sobre os fatos apontados por testemunha ou sobre as provas da acusação, com o objetivo de influenciar na formação do convencimento do juiz. O disposto no artigo 222, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, aplica-se a oitiva de testemunha, não alcançando o interrogatório do réu, que deve ser o último ato de instrução. Em 2016, no julgamento do habeas corpus número 127.900 do Amazonas, o STF fixou a orientação de que a norma escrita no artigo 400 do Código de Processo Penal aplica-se, a partir da publicação da ata de julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado. Conforme o entendimento Superior Tribunal de Justiça, a redação do artigo 400 do Código de Processo Penal elenca a ordem a ser observada na audiência de instrução e julgamento, de forma que a alusão expressa ao artigo 222, em seu texto,
apenas indica a possibilidade de inquirição de testemunhas por carta rogatória, fora da ordem estabelecida. Habeas corpus número 585.942 do Mato Grosso, relator ministro Sebastião Reis Júnior, terceira sessão, julgada em 9 de dezembro de 2020. Legislação, Código de Processo Penal, artigos 222, parágrafo 1º e artigo 400. Precedentes qualificados, recurso repetitivo, tema número 1114. Direito processual penal. Resumo. A reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco a infância e a sua proteção. Processo AGRG no habeas corpus número 910.688 de Minas Gerais, julgado em 24 de junho de 2024. Inteiro teor. O Supremo Tribunal Federal, em 8 de outubro de 2018, concedeu habeas corpus coletivo, habeas corpus número 143.641 de São Paulo, relator ministro Ricardo Lewandowski, a mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Com o advento da Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, idêntico benefício foi incluído no artigo 318-A do Código de Processo Penal, assegurando-se à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, ou não tenha cometido crime contra seu filho ou dependente. Segundo se infere, as instâncias ordinárias negaram à agravada a prisão domiciliar por entenderem que ela se encontrava nas hipóteses excepcionais de indeferimento do benefício, tendo como fundamento a habitualidade criminosa da agente, reincidente no tráfico, e prática do delito em sua residência. Quanto à prática do delito no domicílio, o ministro relator do HC número 143.641 de São Paulo, ministro Ricardo Lewandowski, em 24 de outubro de 2018, esclareceu: não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto. O fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole. Do mesmo modo, impende ressaltar que esta Corte Superior tem o posicionamento de que a reiteração delitiva não é motivo suficiente para, de per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos da gestante ou mãe de infantes menores de 12 anos, pois não importa em risco inequívoco a infância e a sua proteção. HC número 510.945 do Pará, de minha relatoria, sexta turma, julgada em 18 de junho de 2019. Conquanto não se desconheça a gravidade da conduta delitiva atribuída à paciente, em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal e ao disposto no artigo 318-A do Código de Processo Penal, tem-se o caso de substituição da custódia preventiva pela prisão em regime domiciliar, dada a necessidade de observância da doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. Isso porque a paciente é mãe de um filho menor de apenas 5 meses de idade em fase de amamentação. Legislação. Decreto-Lei nº 3.689 de 1941, Código de Processo Penal, artigo 318-A. Direito processual penal. Resumo. Ocorrendo a extinção da punibilidade pela morte do corréu, a quem foi imputado o crime contra a vida, ocorrida no juiz da acusação, é devida a remessa dos autos ao juiz singular para o julgamento do crime conexo, não havendo que se falar em prorrogação da competência do tribunal do júri para o julgamento desse delito.
Processo, recurso especial número 2.131.252 de janeiro, julgado em 23 de abril de 2024. Inteiro teor. Cinge-se a controvérsia em verificar se a competência do tribunal do júri para o julgamento do crime conexo ao delito contra a vida só é afastada nas hipóteses previstas no artigo 81, parágrafo único do Código de Processo Penal, quais sejam impronúncia, absolvição sumária e desclassificação. As hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 81 do Código de Processo Penal, impronúncia, absolvição sumária e desclassificação, são circunstâncias que afastam a competência do tribunal do júri na primeira fase do julgamento, juízo de acusação, consubstanciando clara exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis, de modo que, verificada quaisquer delas ainda na primeira fase do procedimento, tem-se por afastada a competência do tribunal do júri para o julgamento do crime conexo comum. Esse rol não é taxativo, uma vez que, se ocorreu, a quem foi imputado a prática de crime contra a vítima, falece ainda na primeira fase do procedimento. Não há justificativa razoável para submeter o crime conexo comum, denunciação caluniosa, a julgamento perante o Tribunal Popular. Tal hipótese assemelha àquelas previstas no dispositivo em comento, na medida em que afasta a competência do Tribunal do Júri ainda na fase do juízo de acusação. Código de Processo Penal, artigo 81. Direito Processual Penal. Resumo. A intimação por aplicativo de mensagens viola a prerrogativa da Defensoria Pública de Intimação Pessoal, uma vez que impossibilita a análise dos autos e o controle dos prazos processuais. Processo. Embargos de declaração no agravo regimental, no agravo do recurso especial número 2.300.987 do Paraná, julgado em 2 de abril de 2024. Inteiro teor. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, notadamente pela defesa, em todos os graus de jurisdição, dos ipsos suficientes, artigo 134 da Constituição Federal. Essa essencialidade pode ser traduzida pela vocação que lhe foi conferida pelo constituinte originário, de ser um agente de transformação social. Seja pela redução das desigualdades sociais, seja na afirmação do Estado Democrático de Direito ou na efetividade dos direitos humanos. Mostra-se, outro sim, eficiente mecanismo de implementação do direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, para bem desincumbir-se de suas atribuições constitucionais, arroladas no artigo 134, caput, da Constituição Federal de 1988, assegurou-se à Defensoria Pública um extenso rol de prerrogativas, direitos, garantias e deveres de estatura constitucional e legal. A Lei Complementar nº 80 de 1994, a partir da redação fornecida pela Lei Complementar nº 32 de 2009, estabelece textualmente que são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer, receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhe em dobro todos os prazos. Na hipótese, o juiz de primeiro grau, em desrespeito à prerrogativa de intimação pessoal com vista dos autos, determinou que a intimação da defensoria se aperfeiçoasse por WhatsApp. Ao assim proceder, o juiz de primeiro grau violou as prerrogativas da Defensoria Pública. A intimação deveria haver ocorrido pelo sistema de processo eletrônico, de forma a possibilitar a análise dos autos e o controle dos prazos processuais. Cumpre registrar que a norma descrita no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei do Processo Eletrônico, ao autorizar que, nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes, ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja sua finalidade, conforme determinado pelo juiz. Não afasta a obrigatoriedade de observância das prerrogativas da instituição. O tumulto processual causado pela intimação por aplicativo de mensagens, devidamente impugnado por correição parcial, acarreta, inexoravelmente, um prejuízo institucional à Defensoria Pública, que precisaria se reorganizar de forma diversa da que prevê a lei para atender a mensagem enviada pelo gabinete da vara para o número destinado ao atendimento dos usuários da Defensoria Pública. Comodidades ou conveniências administrativas não podem sobrepor as prerrogativas da Defensoria Pública e ao devido processo legal. Legislação, Constituição Federal, artigos 5º, inciso 74 e artigo 134, caput.
Lei Complementar número 80 de 1994, artigo 128. E Lei do Processo Eletrônico, Lei 11.419 de 2006, artigo 5º, parágrafo 5º. Direito Processual Penal. Resumo. O dia do advogado, 11 de agosto, é considerado feriado local para fins de comprovação de tempestividade recursal. Processo. Agravo regimental no agravo do recurso especial número 2.507.420 de Rondônia, julgado em 11 de junho de 2024. Inteiro teor. Nos termos do artigo 994, inciso 6, combinado com os artigos 1003, parágrafo 5º e 1029, todos do Código de Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal, é de 15 dias corridos o prazo para a interposição de recurso especial na seara criminal. No que diz respeito, especificamente, ao dia do advogado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que tal data é considerada feriado local para fins de comprovação da tempestividade recursal. Dessa forma, em relação à data em voga, exige-se que a parte demonstre, no ato da interposição do recurso direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de expediente forense na Corte de origem, sob pena de ser reputada intempestiva a insurgência, ônus do qual não se desincumbiu oportunamente a parte. Legislação, Código de Processo Penal, artigo 798, e Código de Processo Civil, artigo 994, artigo 1003, parágrafo 5º e artigo 1029. Execução penal. Resumo. O cálculo para remissão da pena em razão do trabalho interno de conservação e manutenção do estabelecimento penal, realizado em horário especial inferior a 6 horas diárias, deve-se dar pela quantidade de dias efetivamente trabalhados. Processo. Agravo regimental no agravo do recurso especial número 2.356.262 do Rio Grande do Norte, julgado em 27 de fevereiro de 2024. Inteiro teor. No caso, o apenado desenvolveu atividades laborais no interior do presídio, em jornada inferior a 6 horas diárias, com autorização da administração penitenciária, nos termos do artigo 33 da Lei de Execução Penal, uma vez que desempenhava serviço de conservação e manutenção do estabelecimento penal, trabalhando como pagador, entregando as refeições aos demais internos, e ASG, auxiliar de serviços gerais. Se a regra geral disposta no caput do artigo 33 da Lei de Execução Penal prevê que a jornada normal de trabalho não pode ser inferior a 6 horas e nem superior a 8 horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, a situação de horário reduzido autorizada no parágrafo único do mesmo artigo deve ser equiparada à jornada normal de trabalho. O Superior Tribunal de Justiça compreende que, pelo teor do artigo 33 combinado com o artigo 126, parágrafo 1º, ambos da LEP, na jornada de trabalho não inferior a 6 nem a superior a 8 horas, o cálculo para remissão deve se dar pela quantidade de horas efetivamente trabalhadas. Com essa premissa, não há motivo para que a exceção autorizada no parágrafo único do artigo 33 conte com raciocínio diverso. Dessa forma, os argumentos no sentido de que o artigo 33 da Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de utilização de jornada de trabalho distinta daquela preconizada pela CLT, 6 horas ininterruptas ou 8 horas com intervalo, bem como o benefício de não serem desprezadas as horas trabalhadas aquém da jornada comum, se coadunam com o citado entendimento do STJ, veiculando, com outras palavras, a regra da especialidade das normas de execução penal em relação às normas trabalhistas gerais, em que pese a ausência de norma suficientemente clara para o caso em apreço, a melhor interpretação, dentro das opções oferecidas pela hermenêutica penal e processual penal, é aquela que prestigia a solução mais favorável ao réu e, nesse sentido, a contagem de prazo para remissão por dia trabalhado é a que mais se coaduna com os princípios constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. No mesmo sentido, habeas corpus número 94.163, relator ministro Carlos Birito. Agravo regimental no habeas corpus número 638.412, Espírito Santo, relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, julgado dia 9 de março de 2021. Ressalte ainda
que a conclusão veiculada no RHC número 136.509, de relatoria do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, corrobora com o raciocínio interpretativo aqui construído, pois, conforme já afirmado por esta Corte, referido entendimento, remissão por horas de trabalho, que excepcionalmente afasta a regra contida na disposição legal, remissão por dia de trabalho, aplica-se, no entanto, somente aos casos em que a jornada tenha sido imposta pela administração penitenciária da unidade. Agravo regimental no habeas corpus número 390.755 de Minas Gerais, julgada em 10 de outubro de 2017. Legislação aqui aplicada, galera, foi a Lei 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, artigo 33 e artigo 126, parágrafo 1º. Direito da criança e adolescente. Vamos lá, galera, tá acabando. Direito da criança e adolescente e execução penal. Resumo. Não é possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que dá procedência à representação legal. Processo Segredo de Justiça, julgado em 17 de junho de 2024. Inteiro teor. No caso, a parte recorrente requer concessão da ordem para unificar as 6 medidas socioeducativas de liberdade e internação, em especial a que foi aplicada em sede de remissão e a que está pendente de trânsito em julgado, apontando violação ao artigo 45 da Lei 12.594 de 2012. O juiz de origem homologou a soma das medidas socioeducativas aplicadas ao réu em uma única medida de internação, com atividades externas, por prazo indeterminado, respeitado o limite de 3 anos. A medida socioeducativa aplicada em sede de remissão não foi relacionada à unificação. Quanto à violação do artigo 45 da Lei 12.594 de 2012, ressalte-se que o dispositivo não tem aplicação para o caso, porquanto as medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida aplicadas em sede de remissão diferem daquela aplicada em sede de sentença de procedência da representação legal, de modo que não se mostra viável efetivar a unificação delas, notadamente, em razão da natureza distinta das consequências diversas decorrentes do seu descumprimento. Nesse sentido, vide o seguinte precedente. As medidas impostas no âmbito da remissão e aquela decretada em razão de sentença de procedência de representação pela prática de ato infracional possuem natureza distinta e consequências diversas em caso de descumprimento. De fato, o descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração de ato infracional e o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para a medida mais gravosa. Tais circunstâncias, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impedem a unificação pretendida. Agravo regimental no habeas corpus número 683.950 Santa Catarina, publicado dia 31 de agosto de 2022. Legislação, Lei 12.594 de 2012, artigo 45. Galera, é isso aí, chegamos ao final de mais um episódio. E se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, acesse os nossos grupos de WhatsApp e Telegram aí na descrição do vídeo. E também, galera, não se esqueçam de adquirir os nossos cursos de processo civil para o Exame Nacional da Magistratura, acessando o nosso site www.aretejus.com.br ou clicar no link da descrição do vídeo para ir direto para o carrinho. E o curso de processo civil para o Exame Nacional da Magistratura conta com mais de 20 horas de conteúdo, transcrição das aulas e e-books com temas de repercussão geral e repetitivos. Mas se você quiser só adquirir os temas de repercussão geral e recursos repetitivos, entra lá no nosso site para você comprar separadamente. E também tem o nosso curso de formação humanística também para o Exame Nacional da Magistratura com o professor Marcelo Fortuna. 36 videoaulas, 15 horas de conteúdo, acesso imediato. Galera, é isso aí. Um forte abraço, bons estudos, até a próxima e tchau!